Você já parou para pensar no que acontece dentro da sua cabeça quando você recebe mais informações do que consegue processar? Não é apenas uma sensação de cansaço, é algo muito mais profundo. É o colapso de um sistema que evoluiu durante milhões de anos para lidar com um volume específico de dados e que agora está sendo bombardeado por uma quantidade que ultrapassa qualquer limite biológico imaginável. Alan Turing, o homem que literalmente inventou a ideia de máquinas que pensam, passou os últimos anos de sua vida obcecado com uma pergunta que ninguém esperava que ele fizesse. E se o excesso de informação estivesse quebrando a capacidade do cérebro humano de pensar com clareza? Não é uma pergunta confortável. Porque se Turing estava certo, então cada notificação que você recebe, cada abinha de rede social que você abre, cada vídeo que você assiste enquanto trabalha, está literalmente deformando a estrutura lógica do seu pensamento. E o pior é que você provavelmente não consegue parar, porque o sistema foi projetado para ser viciante. Turing viu isso vindo. Ele viu a tecnologia que estava criando ser transformada em algo que não era para ser. E ele tentou avisar, mas ninguém o ouviu. Até hoje, a maioria das pessoas não sabe que Turing tinha essas preocupações. Elas conhecem Turing como o cara que quebrou o enigma na Segunda Guerra Mundial, ou como o inventor da máquina de Turing, aquele conceito abstrato que fundamenta toda a computação moderna. Mas há uma terceira versão de Turing que poucos conhecem, a versão que estava desesperadamente preocupada com o futuro da mente humana. A versão que olhava para a tecnologia que estava sendo desenvolvida e via não um futuro brilhante, mas um futuro onde a humanidade perderia sua capacidade de pensar profundamente. Essa é a história que ninguém conta, e é a história que você precisa ouvir. Você acha que sabe o que é informação? Você não sabe. Você provavelmente pensa que informação é apenas dados, números, palavras, imagens, coisas que você pode ver e tocar digitalmente. Mas informação é muito mais do que isso. Informação é estrutura, é padrão. É a diferença entre o caos e a ordem. E quando você tem excesso de informação, o que acontece não é que você fica mais inteligente. O que acontece é que seu cérebro entra em um estado de sobrecarga onde ele não consegue mais distinguir entre o sinal e o ruído. Ele não consegue mais separar o importante do trivial. E quando isso acontece, algo muito específico ocorre. A sua capacidade de fazer conexões profundas entre ideias começa a desaparecer. Você fica preso em um estado de processamento superficial. Você lê muito, mas não entende nada profundamente. Você vê muito, mas não absorve nada significativamente. Você está sempre ocupado, mas nunca está realmente pensando. Turing chamava isso de deformação cognitiva. E ele não estava falando sobre algo que poderia acontecer no futuro. Ele estava falando sobre algo que já estava acontecendo nos anos 1950, quando a quantidade de informação disponível começou a crescer exponencialmente. Imagine o que ele diria hoje, quando você tem bilhões de pessoas gerando conteúdo simultaneamente, quando você tem algoritmos projetados especificamente para manter você viciado em consumir mais e mais informação. Quando você tem a capacidade de acessar praticamente todo o conhecimento humano em segundos, mas usa isso principalmente para ver vídeos de gatos e brigas de celebridades. Turing viu isso vindo, e ele tentou entender por quê. Porque a tecnologia que deveria libertar a mente humana estava, na verdade, aprisionando-a. Porque máquinas que eram supostamente inferiores à inteligência humana estavam começando a fazer coisas que o cérebro humano não conseguia fazer. E, mais importante ainda, porque o cérebro humano estava se tornando cada vez mais parecido com uma máquina. Essas perguntas o obcecaram, e elas o levaram a conclusões que eram tão perturbadoras que ele nunca as publicou completamente. Porque publicar essas ideias
Significaria admitir que a revolução tecnológica que ele ajudou a criar tinha um lado sombrio. E ninguém queria ouvir isso. Tudo começou com uma pergunta aparentemente simples. Em 1936, David Hilbert, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, havia proposto um desafio que ficou conhecido como o Entscheidungsproblem, ou o problema da decisão. A pergunta era: existe um algoritmo universal que possa resolver qualquer problema matemático? Existe um método mecânico que, dado qualquer proposição matemática, possa determinar se ela é verdadeira ou falsa? Essa pergunta não era apenas sobre matemática. Era sobre os limites do que pode ser conhecido, era sobre se a lógica humana é completa ou se há coisas que simplesmente não podem ser calculadas. Turing, que era um jovem matemático brilhante na época, decidiu atacar esse problema de uma forma que ninguém tinha tentado antes. Em vez de tentar resolver o problema diretamente, ele criou uma máquina imaginária, uma máquina teórica que tinha uma fita infinita, um cabeçote que podia ler e escrever símbolos, e um conjunto de instruções que determinavam o que fazer em cada situação. Essa máquina ficou conhecida como a máquina de Turing, e ela era revolucionária porque ela capturava a essência do que significa calcular algo. Qualquer coisa que pudesse ser calculada por qualquer máquina, em qualquer lugar, em qualquer tempo, poderia ser calculada por uma máquina de Turing. Isso significava que se você quisesse saber se algo era computável, você só precisava perguntar: uma máquina de Turing conseguiria fazer isso? E Turing provou algo extraordinário. Ele provou que existem problemas que nenhuma máquina, por mais poderosa que seja, consegue resolver. Ele provou que há limites fundamentais para o que pode ser calculado. Essa descoberta foi revolucionária. Mas o que Turing não esperava era que essa descoberta o levaria a uma conclusão ainda mais perturbadora. Se há coisas que máquinas não conseguem calcular, então há coisas que o cérebro humano também não consegue calcular. Porque o cérebro humano, no final das contas, é uma máquina biológica, mas uma máquina ainda assim. E se uma máquina tem limites, então o cérebro também tem. Essa realização o assombrou. Porque significava que a inteligência humana não era infinita. Significava que havia coisas que nós simplesmente não conseguiríamos nunca entender completamente. E significava que a ideia de que a tecnologia poderia nos tornar infinitamente inteligentes era uma ilusão. Mas Turing foi além. Ele começou a pensar sobre o que acontecia quando você sobrecarregava uma máquina com informação. O que acontecia quando você tentava forçar uma máquina a processar mais dados do que ela conseguia lidar? A máquina não ficava mais inteligente, ela ficava mais lenta, ela começava a cometer erros. Ela entrava em um estado onde não conseguia mais distinguir entre o sinal e o ruído. E Turing percebeu que exatamente a mesma coisa estava acontecendo com o cérebro humano. Quando você sobrecarrega o cérebro com informação, ele não fica mais inteligente. Ele fica mais lento, ele começa a cometer erros, e ele entra em um estado onde não consegue mais pensar profundamente. Essa foi a grande insight de Turing, e foi isso que o levou à sua conclusão final. O excesso de informação não estava apenas tornando as pessoas menos inteligentes, estava deformando a estrutura fundamental de como elas pensavam. Estava mudando o que significava ser humano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estivesse no lugar de Turing, se você tivesse descoberto que a tecnologia que você ajudou a criar estava quebrando a mente humana, o que você faria? Você publicaria seus achados? Você tentaria avisar o mundo? Ou você ficaria em silêncio sabendo que ninguém acreditaria em você de qualquer forma? Turing enfrentou exatamente esse dilema. E a resposta que ele deu foi complicada. Ele não ficou completamente em silêncio, mas também não gritou dos telhados. Ele escreveu cartas, ele conversou com colegas,
Ele deixou pistas espalhadas em seus escritos, mas ele nunca publicou um manifesto claro dizendo: Ei, a tecnologia está quebrando nossos cérebros. Porque ele sabia que seria ridicularizado, porque ele sabia que as pessoas não queriam ouvir isso. E porque ele estava lutando com suas próprias questões pessoais que tornavam difícil para ele ser ouvido. Mas o que é importante entender é que Turing não estava sendo pessimista por ser pessimista. Ele estava sendo realista. Ele estava olhando para os dados. Ele estava vendo o que a tecnologia estava fazendo com as pessoas ao seu redor. E ele estava tentando soar o alarme. Fico genuinamente curioso para saber o que você pensa sobre isso. Se você acredita que Turing estava certo, se você acha que o excesso de informação está realmente deformando o seu cérebro, ou se você acha que ele estava errado, que, na verdade, estamos ficando mais inteligentes com toda essa informação. Cada perspectiva aqui embaixo constrói algo que nenhum algoritmo consegue. Uma conversa humana de verdade. Então me diz nos comentários o que você pensa. Agora, deixa eu te contar o que Turing realmente descobriu quando começou a estudar como o cérebro humano processa informação. Porque essa é a parte que muda tudo. Turing não era apenas um matemático. Ele era um pensador que estava obcecado com a questão fundamental: o que é pensamento? E para responder essa pergunta, ele começou a estudar como máquinas poderiam simular pensamento. Ele criou o conceito do teste de Turing, que é uma forma de determinar se uma máquina consegue pensar. A ideia é simples. Se uma máquina consegue conversar com um humano, de forma que o humano não consegue dizer se está falando com uma máquina ou com outro humano, então a máquina está pensando. Mas aqui está a coisa que a maioria das pessoas não entende sobre o teste de Turing. Ele não é realmente sobre máquinas, é sobre humanos, porque o que Turing estava realmente perguntando era: como você sabe que você está pensando? Como você sabe que não é apenas uma máquina simulando pensamento? E quando você começa a fazer essa pergunta, tudo fica muito mais complicado. Porque a resposta é: você não sabe. Você não consegue provar que está pensando. Você só sabe que está tendo experiências, que está processando informação, que está respondendo a estímulos. Mas isso é exatamente o que uma máquina faz. Então, qual é a diferença? Turing começou a explorar essa questão profundamente. E ele descobriu algo que o perturbou. Quando você sobrecarrega o cérebro com informação, ele começa a se comportar exatamente como uma máquina sobrecarregada. Ele começa a processar informação de forma mecânica, sem profundidade, sem reflexão. Ele entra em um modo de reação automática onde não há espaço para pensamento real. E quando isso acontece, você deixa de estar pensando. Você deixa de estar realmente consciente. Você se torna uma máquina biológica, mas uma máquina ainda assim. Turing estudou isso em detalhes. Ele observou como as pessoas se comportavam quando estavam sobrecarregadas com informação. Ele viu como elas perdiam a capacidade de fazer conexões profundas, como elas ficavam presas em padrões de pensamento superficial, como elas se tornavam cada vez mais previsíveis, cada vez mais mecânicas, e ele percebeu que isso não era um acidente. Era uma consequência inevitável de sobrecarregar um sistema com mais informação do que ele conseguia processar. Quando você força um sistema a processar mais dados do que sua capacidade, ele entra em um estado de degradação. Ele começa a cortar cantos. Ele começa a usar atalhos. Ele começa a automatizar processos que deveriam ser conscientes. E quando isso acontece, o sistema deixa de funcionar como deveria. No caso do cérebro humano, isso significa que você deixa de pensar profundamente. Você deixa de fazer conexões criativas, você deixa de questionar, você deixa de crescer, você apenas reage, você apenas consome, você apenas segue padrões. Turing chamava isso de morte cognitiva. Não é morte literal. Você ainda está vivo. Seu coração ainda bate, seu corpo ainda funciona, mas sua mente
A parte que realmente faz você ser você está morta, está em um estado de automação. E o pior é que você nem percebe que isso está acontecendo. Porque quando você está em um estado de sobrecarga de informação, você não tem a capacidade mental para perceber que está em um estado de sobrecarga de informação. É um paradoxo, é uma armadilha. E é exatamente o que Turing viu acontecendo com a sociedade. Ele viu pessoas cada vez mais conectadas, cada vez mais informadas, mas cada vez menos capazes de pensar. Ele viu a tecnologia que deveria libertar a mente humana estar, na verdade, aprisionando-a. E ele viu que ninguém estava fazendo nada a respeito, porque ninguém queria admitir que havia um problema, porque admitir que havia um problema significaria ter que fazer algo a respeito. E fazer algo a respeito significaria desconectar. Significaria parar de consumir. Significaria enfrentar o tédio e a solidão que vem quando você não está constantemente estimulado. E a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Então elas continuam consumindo, continuam se sobrecarregando, continuam se tornando máquinas. E Turing observava tudo isso acontecendo, e ele sabia que não havia nada que pudesse fazer para parar. Porque o sistema estava muito grande, muito poderoso, muito viciante. Ele havia criado algo que não conseguia controlar. E isso o destruiu. Agora vem a parte que realmente muda tudo, porque Turing não apenas identificou o problema, ele começou a explorar as implicações filosóficas do que estava descobrindo, e essas implicações eram tão profundas que elas questionavam a própria natureza da realidade humana. Turing começou a pensar sobre o que significa ser humano. E ele chegou a uma conclusão perturbadora. Talvez ser humano não seja tão especial quanto pensamos. Talvez a inteligência humana, a consciência humana, seja apenas um tipo de computação, um tipo muito complexo, muito sofisticado, mas computação ainda assim. E se for assim, então não há nada que nos separe fundamentalmente de uma máquina. Nada além da complexidade. E se a complexidade é tudo que nos separa, então uma máquina suficientemente complexa seria indistinguível de um humano. Seria de fato humana. Essa era a implicação do teste de Turing. E era uma implicação que Turing levava muito a sério. Porque se uma máquina pode ser indistinguível de um humano, então o que significa ser humano? O que é a essência da humanidade? E Turing percebeu que a resposta era: não há essência. Não há nada mágico. Somos apenas máquinas muito complexas, máquinas que conseguem pensar, sentir, criar. Mas máquinas ainda assim. Essa realização foi libertadora para Turing em alguns aspectos, porque significava que não havia nada de errado em ser uma máquina. Significava que máquinas poderiam ser tão valiosas, tão significativas quanto humanos. Mas em outros aspectos foi devastadora, porque significava que tudo o que pensávamos ser especial sobre nós mesmos era ilusão. Significava que nossa consciência, nossa criatividade, nossa capacidade de amar era apenas o resultado de processos mecânicos. Não havia alma, não havia espírito, havia apenas computação. E quando Turing começou a aplicar essa compreensão ao problema do excesso de informação, ele chegou a uma conclusão ainda mais perturbadora. Se somos máquinas e máquinas têm limites de processamento, então há um limite para quanto pensamento profundo podemos fazer. Há um limite para quanto criatividade podemos gerar. Há um limite para quanto crescimento podemos experimentar. E quando você sobrecarrega uma máquina com informação, você não apenas a torna menos eficiente, você a força a operar abaixo de sua capacidade máxima. Você a força a usar apenas uma fração de seu potencial. Você a força a se tornar menos do que poderia ser. Turing viu isso acontecendo com a humanidade. Viu pessoas cada vez mais sobrecarregadas, cada vez menos capazes de pensar profundamente, cada vez menos capazes de criar, cada vez menos capazes de crescer.
E ele viu que isso era uma tragédia, porque significava que a humanidade estava desperdiçando seu potencial, estava se tornando menos do que poderia ser, estava se tornando uma máquina que não conseguia nem mesmo computar corretamente, porque uma máquina sobrecarregada não é uma máquina que funciona bem. É uma máquina que está quebrando. E é isso que Turing viu acontecendo com o cérebro humano. Ele estava quebrando, sob o peso de toda essa informação, sob a pressão de ter que processar mais dados do que conseguia lidar. E ninguém estava fazendo nada para parar. Ninguém estava dizendo: ei, talvez a gente devesse desacelerar um pouco. Talvez a gente devesse pensar sobre o que estamos fazendo. Turing tentou dizer isso, mas ninguém o ouviu. E agora, décadas depois, estamos vendo exatamente o que ele previu. Estamos vendo uma geração de pessoas que cresceu com acesso ilimitado à informação e que é menos capaz de pensar profundamente do que qualquer geração anterior. Estamos vendo pessoas que conseguem acessar qualquer conhecimento em segundos, mas que não conseguem manter uma conversa significativa. Estamos vendo criatividade diminuir enquanto a quantidade de conteúdo aumenta exponencialmente. Estamos vendo exatamente o que Turing previu. E ainda não estamos fazendo nada a respeito. Turing quebrou os limites do que uma máquina pode fazer. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, talvez seja você o problema a ser resolvido. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Agora, deixa eu te contar como tudo isso termina. Porque aqui está a coisa que ninguém quer admitir. Turing não estava apenas falando sobre um problema abstrato. Ele estava falando sobre algo que está acontecendo agora, neste exato momento. Enquanto você lê isso, enquanto você está conectado, enquanto você está consumindo informação, seu cérebro está sendo deformado. Não é uma metáfora, é literal. Quando você está em um estado de sobrecarga de informação, as estruturas neurais do seu cérebro começam a mudar. As conexões entre neurônios começam a se reorganizar. Sua capacidade de manter atenção diminui. Sua capacidade de fazer conexões profundas diminui. Sua capacidade de pensar criticamente diminui. Tudo isso é mensurável. Tudo isso é real. E tudo isso foi previsto por Turing há mais de 70 anos. Mas aqui está a coisa mais perturbadora. Turing não apenas previu o problema. Ele também viu que não havia solução fácil, porque o sistema estava muito integrado, muito profundo, muito viciante. Você não consegue simplesmente desconectar, porque a sociedade moderna é construída sobre a suposição de que você está sempre conectado, que você está sempre disponível, que você está sempre consumindo informação. Se você desconectar, você fica para trás, você perde oportunidades, você fica isolado. Então você continua conectado, continua consumindo, continua se deformando. É uma armadilha perfeita. E Turing viu isso vindo. Ele viu que a tecnologia que estava sendo desenvolvida não era apenas uma ferramenta, era um sistema de controle, um sistema projetado para manter você viciado, para manter você consumindo, para manter você incapaz de pensar profundamente. E ele viu que ninguém estava fazendo nada para parar, porque ninguém queria parar. Porque parar significaria enfrentar o vazio, significaria enfrentar a solidão, significaria enfrentar a realidade de que você é apenas uma máquina que está quebrando, uma máquina que está se tornando menos do que poderia ser. E ninguém quer enfrentar isso. Então continuamos conectados, continuamos consumindo, continuamos nos deformando. E Turing observava tudo isso, e ele sabia que não havia nada que pudesse fazer, porque o sistema era muito grande, muito poderoso, muito viciante. Ele havia criado algo que não conseguia controlar, e isso o destruiu, não literalmente, mas emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Turing passou os últimos anos de sua vida cada vez mais isolado, cada vez mais deprimido, cada vez mais convencido
de que a humanidade estava condenada, que tínhamos criado a tecnologia que nos destruiria, não através de uma guerra nuclear, mas através de algo muito mais sutil, através da deformação lenta e constante de nossas mentes, através da transformação gradual de seres pensantes em máquinas que apenas reagem. E ele viu que ninguém estava fazendo nada para parar, porque ninguém conseguia ver o problema, porque o problema era invisível, era gradual, era tão integrado ao tecido da sociedade que era impossível de detectar, até que era tarde demais, até que você já tinha perdido a capacidade de pensar profundamente. Até que você já era uma máquina, e é isso que Turing viu, e é isso que ele tentou avisar. Mas ninguém o ouviu. E agora, décadas depois, estamos vivendo exatamente o futuro que ele previu. Um futuro onde a tecnologia nos tornou menos humanos, menos capazes de pensar, menos capazes de criar, menos capazes de crescer. Um futuro onde somos máquinas que não conseguem nem mesmo computar corretamente. Um futuro onde o excesso de informação nos deformou tão profundamente que não conseguimos mais reconhecer o que perdemos. Porque quando você está em um estado de sobrecarga de informação, você não consegue ver que está em um estado de sobrecarga de informação. É um paradoxo. É uma armadilha. E é exatamente onde estamos agora. Turing viu isso vindo. E ele tentou avisar, mas ninguém o ouviu. E agora é tarde demais. Ou talvez não seja. Talvez ainda haja tempo. Talvez você ainda consiga desconectar. Talvez você ainda consiga recuperar sua capacidade de pensar profundamente. Talvez você ainda consiga se tornar mais do que uma máquina, mas para fazer isso, você precisa primeiro reconhecer o problema. Você precisa primeiro admitir que Turing estava certo, que o excesso de informação está deformando o seu cérebro, que você está se tornando uma máquina e que você precisa fazer algo a respeito agora, antes que seja tarde demais.